fugir de conflitos e continuarem dentro do seu próprio país, ou pessoas podem sair do seu país e pedir, né, como requerente de asilo, pedir refúgio em outros países, tá? Então, esses 100 milhões, você tem pessoas deslocadas internamente, você também tem refugiados. Os refugiados compõem mais ou menos 30 milhões, tá, desse número. Então, é muito importante essa diferença. Um refugiado é uma pessoa que se encontra fora de seu país de origem, tá? E foge por causa de perseguições ou conflitos generalizados, tá? E a gente chega a esse marco, que é um marco tristíssimo, é o maior número de pessoas deslocadas desde a Segunda Guerra Mundial, e a Europa, especificamente falando em Segunda Guerra, está vivendo isso novamente com a crise dos refugiados ucranianos. A gente estava até discutindo isso com a Luísa hoje, um pouquinho mais cedo. A própria Alemanha, por exemplo, já recebeu 1 milhão de refugiados ucranianos. Então, isso é um número sem precedentes também para a Europa, tá? Em termos de deslocamento de pessoas dentro da própria Europa, tá? Então, vamos ver quais são os objetivos desse nosso encontro. E, gente, eu também quero... Eu vou ser breve, de uma certa forma. Eu gostaria muito que isso não fosse um monólogo, que a gente tivesse uma discussão no final, com perguntas. Se alguém conhecer alguém que é refugiado, ou se tem alguém na família, ou alguma história também que queira compartilhar, eu acho que esse é um bom momento para a gente entender melhor, né, que são casos individuais. Às vezes a gente usa essa palavra e imagina assim, e não tem muito esse conceito, né, do indivíduo, do sofrimento individual de cada pessoa. Então é bom a gente também falar um pouco sobre essas realidades individuais, tá? Vamos começar falando um pouco sobre, né, entendendo de onde vem esse tema, dos esse termo refugiado, e depois falar um pouco sobre alguns dos conflitos atuais. Por que eu me interessei tanto sobre esse tema? Eu já falo disso há diversos anos, eu apresento palestras, diversos cursos. Isso vem lá de trás, quando eu estudei nos Estados Unidos, gente, porque talvez vocês estejam tendo essa experiência também, um pouco no Brasil, conhecendo talvez colegas refugiados na faculdade ou em outras realidades, mas eu tive esse impacto muito grande nos Estados Unidos durante a minha graduação, especialmente, porque muitos dos meus colegas, dos meus amigos, que se tornaram grandes amigos, eram pessoas que tinham chegado nos Estados Unidos com status de refugiados. Na época, os conflitos eram outros, porque a gente está falando de uma época onde os refugiados eram da Bósnia, do Sudão, enfim, El Salvador e as violências generalizadas na América Central continuam, mas a guerra na Bósnia foi um marco, assim, nesse termo de refugiados, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e um grande amigo meu na faculdade era bosníaco muçulmano, né, que tinha fugido, perdeu vários familiares porque houve uma perseguição clara do Estado ligado a pessoas de uma etnia e religião. Então, isso é um dos fatores, que uma pessoa ela pode pedir refúgio quando existe essa perseguição por causa do fator religioso ou de etnia e nacionalidade, né? Uma outra grande amiga minha também era do Sudão, e a família dela tinha sido perseguida politicamente, porque a mãe era uma escritora famosa, escrevia contra o governo, teve um golpe de Estado lá, e a mãe foi presa por escrever contra o governo, e teve até todo um movimento, inclusive a Amnesty International, que se envolveu, e eles também conseguiram refúgio nos Estados Unidos. A partir daí ela conseguiu sair da prisão, enfim, e fugiram todos. E esse foi o meu primeiro contato, pessoas assim próximas a mim, estudando comigo, rindo das mesmas coisas que eu, e eu não tinha noção dessa realidade, porque a gente aqui no Brasil, por mais que nós tenhamos problemas e mazelas sociais, a gente não sabe exatamente o que é ser perseguido por simplesmente ser de uma etnia ou de uma religião, e ser perseguido pelo próprio Estado, ter que fugir por causa disso. Quer dizer, são realidades muito dramáticas, né? E sair do país para nunca mais voltar, em muitos casos, né? Dependendo de como as coisas se desenvolvem nessa realidade. Claro que muitas pessoas conseguem voltar se os conflitos acabam, se a situação melhora, mas muitas pessoas decidem não voltar. Inclusive, esses meus amigos, eles se naturalizaram americanos.
Isso é uma coisa positiva, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que existe uma facilidade para as pessoas se naturalizarem quando tem esse status. Não é a mesma coisa na Europa, infelizmente, mas esses são outros temas para outros dias, né? Então, vamos começar, então, com a imagem que eu queria usar para a gente refletir um pouco. Hoje em dia, a gente tem muito essa imagem da mídia sobre pessoas fugindo da África, do Oriente Médio, né? Essa imagem é uma imagem da Segunda Guerra, né? Então, as pessoas na Segunda Guerra estavam fugindo de onde? Você tinha um fluxo no sentido contrário do que a gente tem hoje em dia. Então, a gente não pode esquecer que esse deslocamento de pessoas, ele ocorre em períodos diferentes, com nacionalidades diferentes, e naquela época essa imagem específica, são franceses fugindo para a Inglaterra por causa da invasão nazista da França. Então, para vocês entenderem que realmente existiu por muito tempo uma realidade totalmente diferente, onde você tinha refugiados europeus fugindo do continente europeu. E isso também nos faz refletir, né? Quer dizer, pode acontecer com qualquer pessoa. E isso é uma coisa que eu gostaria de manter, né? Esse pensamento. Poderia acontecer até com você, a gente não sabe, com nós. A gente pode até falar isso depois. Tá bom, Luísa, por favor, o próximo. Isso só é uma ilustração de como a Segunda Guerra foi empurrando, né? Quando a invasão nazista aconteceu em diversos países, na França, na Polônia, na Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, o que acontece? As pessoas acabam saindo dos seus países por medo, enfim, é um conflito generalizado. Muitas pessoas acabam fugindo tanto para a Inglaterra, que a Inglaterra se manteve meio que segura, apesar dos bombardeios contínuos, mas não foi ocupada, né? Outras pessoas fugiram para as Américas, mas eu queria mostrar especificamente no próximo slide, por favor, Luiz, um fato interessante. Além das pessoas terem fugido para as Américas, essa organização, Public Radio International, ela relata que muitos europeus acabaram sendo acolhidos em campos de refugiados no Oriente Médio. Também esse movimento que a gente não imagina, né? E eu estou usando esses exemplos para a gente realmente entender que pode acontecer. Esse movimento contrário também aconteceu no passado. A gente está falando de campos no Egito, na Palestina, na própria Síria, inclusive a cidade de Alepo, que foi palco, né, de um grande campo de refugiados. A mesma Alepo que a gente hoje, há alguns anos atrás, ouvia falar, né, sendo bombardeada constantemente na Síria, uma cidade belíssima, que foi destruída, infelizmente, pelo conflito na Síria. E no Egito também você tinha um grande campo de refugiados chamado El Shat, que acolheu milhares de pessoas da Iugoslávia, por exemplo, que também foi invadida. Tá? E eu começo também, ou eu continuo com essa pergunta para vocês. Se vocês conhecem alguém que fugiu nesse período, às vezes um avô, um bisavô, alguém da família, se alguém tem alguma história para compartilhar em relação a isso, eu acho que seria interessante. Na época, isso foi antes da Convenção de Genebra, então o que isso quer dizer? Que o termo refugiado ainda não tinha sido, digamos assim, legalizado, ou realmente ainda não existia um termo claro para definir pessoas que fugiam nessas situações, tá? Isso só depois. Mas muitas dessas pessoas, hoje em dia, que a gente está citando aí, as pessoas fugindo da Europa, seriam consideradas refugiadas, segundo a Convenção de Genebra, que foi a convenção que estabeleceu os direitos e deveres dos refugiados, tá? Depois da guerra. O próximo slide é só uma imagem das mulheres, né, da Iugoslávia nesse campo do Egito. Eles tinham uma escola, tinham, enfim, tudo organizado e isso foi organizado por uma organização, Middle East Relief Agency, que era britânica, na verdade, mas também serviu de exemplo para a ONU, depois que a ONU foi criada, enfim, porque foi bem organizado, esses campos, e isso foi usado como exemplo para depois o trabalho, enfim, pelo trabalho da Acnur,
Então, isso, cara, foi tipo um predecessor, né? Só para vocês terem essa ideia. Com o fim da Segunda Guerra, o que a gente tem, então? O mundo acorda para os horrores dos campos de concentração. Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de viajar na Europa, de ver algum museu de um campo de concentração, mas eu posso garantir que é uma das coisas que mais me marcaram na vida foi visitar, por exemplo, o museu de Auschwitz, em Birkenau, né? Porque a gente, às vezes, é difícil de entender que isso realmente aconteceu em lugares relativamente desenvolvidos, como no caso da Alemanha, enfim. Mas isso aconteceu, foram milhões de pessoas, milhões, são números que a gente não consegue compreender, que foram executadas em câmaras de gás, enfim, situações inenarráveis, né? E a pergunta, então, que todos se colocaram depois dessa descoberta desses campos pelos aliados foi o seguinte: isso não pode se repetir. Infelizmente, isso também se repetiu em níveis bem menores, né? Digamos, mais genocídios aconteceram também depois da Segunda Guerra, infelizmente, inclusive bem recentemente, como eu mencionei, da Bósnia, na Ruanda, mas digamos assim, que havia uma realização no mundo que o mundo não poderia mais passar por algo desse tipo, né? Você está falando de 6 milhões de pessoas mortas dessa forma, né? Nesses campos de concentração, que eram campos de morte, na verdade. E aí se criou instituições internacionais, como as Nações Unidas, que tinham o objetivo claro de manter a paz e a segurança no mundo. Tá? Claro que as Nações Unidas, como a gente sabe, tem vários defeitos, inclusive, como a gente sabe, o Conselho de Segurança ele tem poder de veto, né, aqueles 5 membros principais, e muitas vezes ele não consegue agir como deveria, como um policial, entre aspas, do mundo, para manter a paz e segurança por causa desses vetos. Então, existe uma grande falha, e essa é uma opinião minha, nas Nações Unidas, nesse sistema, mas existia uma boa vontade para que não acontecesse mais esse tipo de destruição e de conflito, né? Então, você tem a criação das Nações Unidas em 1945, inclusive o Brasil foi um dos primeiros signatários, os 50 signatários em São Francisco, tá? E a partir daí você tem a criação de várias convenções que tinham como objetivo principal, né, garantir essa estabilidade, essa paz no mundo. Em 1948, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi simplesmente uma declaração que queria falar sobre direitos universais, falar sobre os direitos de todos os seres humanos, né, sem distinções. Também muito importante para que isso fosse, na época, afirmado novamente. E outras convenções que se seguiram. Então, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, você tem só artigos muito vagos, por exemplo, todo mundo tem o direito à vida, ou todo mundo tem o direito a fugir do seu país, mas não falou assim como isso seria aplicado, né? Como se dá na prática. Era simplesmente uma enumeração de intenções, digamos, mas com essa certeza que a nossa humanidade é universal e ela tem que ser respeitada, e todos têm o mesmo direito, independentemente da religião, da etnia, da nacionalidade, da raça, somos todos iguais mesmo. Essa era o que a declaração queria promover, né? E a partir daí, diversas convenções reforçaram esses artigos. Uma das convenções em particular é a Convenção de Genebra de 1951, que tem uma fotinho aí também, que foi a convenção que praticamente explicou os direitos e deveres dos refugiados, tá? E era especificamente para falar sobre os refugiados da Segunda Guerra. Então, o próximo slide vai mostrar, né, a definição do refugiado. E aqui eu escrevo estar refugiado e não ser. Outro ponto de reflexão, tá, gente? Porque
Uma pessoa não é refugiada, ela está refugiada. É um processo que ela tem que passar, né? Ela tem que fugir do seu país, ela passa por esse período, mas um dia, se o conflito cessar, se a perseguição acabar, ela volta, ela quer voltar. Muitas pessoas querem voltar para os seus países de origem, como a gente vê também um exemplo da guerra na Ucrânia. Muitas pessoas querem voltar para o seu país, mas existe um conflito e, enfim, elas acabam tendo que ficar fora do país, né? Mas muitas pessoas podem, talvez por essas situações, não voltarem para seus países, se naturalizarem, se tornarem cidadãos de outros países que os recebem, tá, de braços abertos, muitos, outros não. Então, existe essa dificuldade também. E a gente vê que não é perfeito, né? Às vezes existe uma facilidade para umas pessoas conseguirem um refúgio, outras não, tá? Mas isso, infelizmente, é o nosso mundo e ele é imperfeito. Então, essa é a definição baseada na Convenção de Genebra, tá? Refugiados são pessoas, isso é muito importante, pessoas que se encontram fora de seus países de origem. Só quando você atravessa uma fronteira é que você pode fazer esse pedido, tá? E eles se encontram fora de seu país de origem, por quê? Por causa de perseguições baseadas em questões políticas, religiosas, raciais, por causa de nacionalidade barra etnia, porque pode haver essa perseguição também por causa de etnia, grupos sociais, e muito importante também, elas não podem se valer da proteção do país. Por quê? Ou porque o país é o próprio perseguidor, como foi o caso da Alemanha nazista, em relação à perseguição religiosa dos judeus, perseguição política de dissidentes, a perseguição étnica dos Romani, que seriam os, eu não sei em português, né, os Roma, Romani, que seriam os ciganos, é um termo um pouco antiquado, mas enfim, também havia perseguição por causa dessa etnia. Então, foi uma perseguição do Estado, né, do Estado contra as pessoas. E também perseguição por causa de raça na Alemanha nazista, tá? Então, você tem essa perseguição por causa individual e do Estado, ou você pode ter uma situação onde o Estado não é capaz de proteger os seus cidadãos. Então, não é que o Estado é o perseguidor, mas o Estado simplesmente, em uma situação de conflito generalizado interno, talvez uma guerra civil, ou, enfim, por causa de diferentes grupos, não uma guerra civil com o Estado, né, envolvido, mas, não sei, uma situação onde diversos grupos se enfrentam, gangues, situações de violência generalizada, como a gente vê, por exemplo, na América Central. Esse é um exemplo também de uma situação onde o Estado não consegue proteger seus cidadãos, tá? Essa definição ela fica muito clara na Convenção de Genebra de 1951 e ela é reforçada no Protocolo de 67. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. No próximo slide, por favor. Tá, a Convenção de Genebra, eu separei aqui os artigos mais importantes. O artigo 1º foi o que eu mencionei, né, gente? A definição de refugiado, novamente, né, a pessoa que se encontra fora do seu país de origem por causa daquelas categorias de perseguição, e ela não pode se valer da proteção do Estado, porque o Estado é o próprio perseguidor ou porque ele não é capaz de protegê-las, tá? Essa definição, na Convenção de Genebra, inicialmente, ela tinha duas limitações. Um limite temporal, ela se aplicava somente a pessoas que fugiram antes de 1º de janeiro de 1951, ou seja, ela era aplicada diretamente às pessoas que fugiram da Segunda Guerra, tá? Porque existia essa visão um pouco idealista do mundo que agora, com as novas instituições, com a ONU, com tudo, os conflitos cessariam. Mas não foi o caso, né? Mas inicialmente havia essa restrição temporal, ou seja, antes de 1º de janeiro de 1951, a pessoa poderia se valer dessa proteção, se ela fugiu. E existia um limite geográfico, infelizmente, o limite geográfico se aplicava à Europa, e a gente sabe que a Segunda Guerra não ficou restrita à Europa, você teve refugiados na Ásia também, claro, com a questão do Japão, da China, enfim, o conflito também que se estendeu na Ásia, na África do Norte, mas essas áreas geográficas não foram consideradas inicialmente, tá? Isso vai mudar
com o protocolo de Nova York de 1967, que acaba com essas restrições, e aí todo mundo, no mundo inteiro, pode se valer dessa proteção. Outro artigo importante que eu acho que a gente deveria mencionar é o artigo número 3 dessa convenção, que é o artigo da não discriminação. Por quê? Princípio da não discriminação, desculpa. O princípio da não discriminação é muito claro. Um país não pode abrir as fronteiras para um grupo e fechar para outro. Então, se você é cristão, você pode entrar, se você é budista, não. Não, isso não existe. A não discriminação quer dizer que um país não pode escolher quem é refugiado baseado na religião, na raça, na etnia, nacionalidade, enfim, na religião, né? Enfim, já mencionei. O país tem que deixar todo mundo entrar. Se a pessoa está fugindo por causa de temores fundados, perseguição ou conflito, ela tem que poder atravessar aquela fronteira, tá? Isso é muito importante porque a gente pensa, mas isso deveria ser óbvio, mas não é. Até hoje em dia, na própria Europa, União Europeia, nós escutamos políticos usando slogans discriminatórios, por exemplo, na Hungria, na própria Eslováquia, falando que, não, a gente quer, citando, né, o próprio Orbán, o Viktor Orbán, da Hungria, falando que eles só querem aceitar na Hungria refugiados cristãos com características europeias. Isso não existe, isso é uma violação da Convenção de Genebra. Tá? Importante citar isso, porque até hoje em dia você tem políticos europeus dentro da União Europeia abertamente usando uma linguagem que viola a Convenção de Genebra. Tá? E o artigo 33, que é o princípio da não devolução, muito importante, porque é o non-refoulement, né? Uma pessoa que é refugiada, ela não pode ser devolvida para um país onde a vida dela está em risco. Isso diferencia o refugiado do migrante econômico. Tá? E a gente pode entrar numa discussão sobre o que é realmente um migrante econômico, o que é um refugiado, mas legalmente, uma pessoa que, por exemplo, decide, eu quero ir trabalhar num país e ter um salário melhor, enfim, mas a pessoa entra naquele país de forma, entre aspas, ilegal, não gosto de usar esse termo, mas enfim, existem leis dos próprios países que determinam essa diferença, né, entre o migrante econômico e o refugiado. O país pode deportar essa pessoa. Se ela for descoberta, ela pode ser deportada, o migrante econômico, no caso. Porque ela ultrapassou uma fronteira com a intenção de trabalhar, ou enfim, até sem documentos, e dentro das leis que regem aquele país, isso é uma violação, enfim, e a pessoa pode ser deportada e nenhum órgão internacional vai condenar aquele país por isso. Porém, se uma pessoa é refugiada e aquele país específico adotou a Convenção de Genebra na sua legislação nacional, tá, como signatário, aquele país não pode expulsar um refugiado, mesmo que tenha chegado um requerente de asilo, que se tornará refugiado depois da avaliação do seu caso. Então, o país não pode simplesmente falar assim, eu vou te deportar. Porque você não pode mandar uma pessoa de volta para um país onde ela pode ser morta. Ela pode ser morta por diversos motivos, por uma perseguição política, enfim, por uma perseguição, ou por uma violência generalizada, né? Que não é citada na Convenção de Genebra, essa questão da violência generalizada, mas a gente também vai ver que outras declarações futuras, eles falam sobre isso e ampliam, então, a proteção às pessoas, tá? Mas é importante a gente entender essa definição. Migrante econômico, requerente, então, migrante econômico que migra por motivos, né, de querer um trabalho melhor, enfim, mas que em muitos casos pode ser deportado, segundo as leis do país, e um requerente de asilo, eu uso essa definição, essa diferença entre requerente de asilo e refugiado, porque o requerente de asilo é a pessoa que faz o pedido. Ela apresenta o caso dela, e a partir daí o país vai determinar se ela é ou não, se ela realmente é refugiada ou não. Tá? Mas a pessoa, a partir do pedido, mesmo se ela atravessar uma fronteira sem um documento, sem nada, se ela falar, sou um requerente de asilo, estou sendo perseguida, eu posso provar, o país não pode deportar aquela pessoa, ele tem que avaliar o caso, e se for refugiado, ele não tem como, se for provado que a história é verdadeira, que tudo mais,
não tem como, seria uma grave violação da Convenção de Genebra. Claro que isso acontece, infelizmente, porque, infelizmente, como a gente vê em situações até na própria Europa, com essa situação dos refugiados, especialmente a partir de 2015, quando a gente teve aqueles números bem significativos, né, a partir da guerra na Síria, chegando na Europa. Houve muitas violações, acontecem, continuam acontecendo, pessoas em campos esperando na Grécia, enfim, esperando por anos para ter os seus pedidos analisados, que também é uma violação, né? A pessoa não pode ficar nessa situação degradante por tanto tempo, mas, infelizmente, como eu disse, o nosso mundo não é perfeito e a gente tem que entender que essas realidades existem, tá? Além disso tudo, a Convenção de Genebra também estabelece diversos direitos e deveres dos refugiados, e uma coisa interessante é que realmente existe essa preocupação em garantir, por exemplo, saúde, trabalho, educação universal, e isso também é citado na Convenção. Então, não é só uma questão de definir o que é refugiado, mas também né, a definição do refugiado, mas também como o país vai acolher essas pessoas no momento que elas entram no país. Tá? Então, você tem que também dar educação para os filhos, o direito ao trabalho. O Brasil tem uma legislação bem avançada nesse sentido, no sentido que, por exemplo, aqui o requerente de asilo já pode trabalhar. Ele já pode fazer o pedido para ter um CPF, né? Enfim, uma carteira de trabalho. E isso também não é o caso, por exemplo, em alguns países da Europa. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Por favor, chequem os microfones, tá? Obrigada. Então, vamos continuar. Sim. Eu cito essa Revolução Húngara, gente, porque o que acontece, né? Como eu falei, a Convenção de Genebra, ela especificamente tinha esse limite temporal porque se achava que o mundo não ia ter mais problemas com o deslocamento massivo de pessoas por causa de conflitos. Mas o que acontece depois da Segunda Guerra? A gente não pode esquecer, né, que logo após a Segunda Guerra, a Europa vive um novo conflito, que é um conflito congelado, como nós dizemos, ou seja, entre os países europeus não há uma guerra. Isso acontece muito no resto do mundo, em guerras por procuração, mas se inicia a Guerra Fria, tá? E o que acontece com a Guerra Fria? Muitos países no leste europeu acabam caindo atrás do que a gente chama de cortina de ferro. Tá? Então, você tem uma Europa capitalista e a Europa socialista. Dentro da Europa socialista, você tem situações de revoltas, de pedidos para maior liberdade política. Isso aconteceu na Primavera de Praga. Eu morei em Praga por 4 anos, na República Tcheca. Essa lembrança da Primavera de Praga, por exemplo, que foi em 1968, é muito forte nas pessoas, porque foi uma esperança de uma abertura política e logo depois houve a entrada dos tanques soviéticos, né, na própria Praça Venceslau, em Praga, e a repressão que veio com isso, né, com o Pacto de Varsóvia. E na Hungria também, em 1956, houve essa tentativa de uma liberalização política, uma revolta em Budapeste, pedindo essa abertura, e os tanques soviéticos entraram na cidade, bombardearam, houve bombardeios, enfim, uma guerrilha urbana, e mais de 200 mil húngaros fugiram para a Áustria. 200 mil pessoas fugiram, e a partir daí se entende que essa situação não vai mudar, que a questão do deslocamento não vai mudar, tá? Com essas situações da Guerra Fria na Europa, isso se torna claro, e a partir daí, com esse número
repentino de pessoas, não só na Hungria, mas, enfim, fugindo de outras partes ali. Você tem, como eu mencionei, a Primavera de Praga também, em 1968. Isso gerou a necessidade de se repensar a Convenção de Genebra e de se criar o Protocolo de 1967, de Nova York, que estabeleceu que essa definição de refugiado e essa situação ela não ia mudar, então que ela talvez até pioraria, não se sabia, né? Qual seria o desfecho da Guerra Fria. E então havia necessidade de acabar com o limite tanto temporal quanto geográfico da Convenção de Genebra, e foi isso que o Protocolo de Nova York fez. Ele acaba com esses limites e ele universaliza a Convenção, tá? Então, todo mundo fugindo em qualquer momento poderia ser considerado refugiado e se beneficiar da Convenção de Genebra. Vamos continuar, então. Então, já falei, né, o Protocolo de Nova York, e então todo mundo tem esse direito. Pode continuar, por favor, Luísa. Tá. Isso aqui é interessante porque isso tem a ver com a gente aqui no Brasil. A Declaração de Cartagena, de 1984, ela foi uma declaração aqui na América Latina, né? E ela expande a definição de refugiado. Então, antes, a dificuldade era assim, você tem que provar que existe uma perseguição individual. Estou sendo perseguido politicamente, individualmente. É sempre um pouco mais difícil. Você tem que apresentar provas, quando às vezes você foge de um lugar e você não leva nada. Então, como é que você prova isso? A Declaração de Cartagena facilita isso, dizendo o seguinte: pessoas que fogem de seus países, enfim, por temores fundados contra a sua vida, podem também fugir por quê? Por violência generalizada, agressão estrangeira, conflitos internos, violação maciça de direitos humanos e outras circunstâncias que perturbem gravemente a ordem pública. A diferença está no fato de uma pessoa não ter que provar uma perseguição individual. Ela pode fugir. A Síria, por exemplo. As pessoas fugiram. Não precisa provar. Eu estou fugindo da Síria porque tem uma perseguição por motivos políticos ou religiosos. Não. O país está num conflito generalizado. Basta eu apresentar o meu passaporte sírio. E se o país para onde eu fugi adotou os termos da Declaração de Cartagena, além da Convenção de Genebra, ou seja, ampliou a definição de refugiado, não existe uma dificuldade de provar isso. Você simplesmente olha o passaporte da pessoa, sim, você tem direito. Tá? Porque você está fugindo de um lugar onde o país considera que há uma violência generalizada. Isso é muito positivo, e o Brasil, inclusive, também adota, na nossa Lei Nacional do Refugiado, né, adota essa definição. Então, o Brasil tem uma lei também muito avançada nesse sentido, como a gente vai ver. Por favor, Luísa. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, que como funciona, é tudo muito lento, gente. Direito internacional é muito lento, a adoção, você adotar isso dentro da própria da legislação nacional, é tudo muito devagar. Então, por exemplo, você tem a Convenção de Genebra de 1951. O Brasil promulga isso em 1961, 10 anos depois. O Brasil assinou a convenção, acredito eu, foi em 1952. Deixa eu ver aqui, mas acredito que foi em 1952, isso. E aí, em 1961, isso é promulgado pelo Juscelino Kubitschek, né, que era o presidente da época. E o próximo, Luísa? E ele só torna lei, digamos assim, bem clara, em 1997, a nossa Lei Nacional do Refúgio, que é muito avançada, ela já foi muito elogiada pela própria Acnur. E o que é interessante sobre isso é que, como a gente vê aqui no primeiro artigo, né, você tem a definição segundo a Convenção de Genebra e também segundo a Declaração de Cartagena, a pessoa que foge devido a violações generalizadas de direitos humanos.
tá? Então, a nossa lei, ela adota isso de forma bem ampla, para que praticamente todas as pessoas que fogem podem, né, com temor pela própria vida, podem achar refúgio no Brasil. A dificuldade do Brasil não é na lei para reconhecer, é no acolhimento depois, infelizmente, né? Então, a pessoa é reconhecida, mas depois ela é meio que deixada ao Deus dará. Isso é complicado, porque a gente sabe que existe uma grande dificuldade, a pessoa precisa aprender a língua, ela precisa trabalhar, ela tem o direito ao trabalho, mas ela não consegue achar trabalho. Entenderam? Claro que isso é um problema geral do Brasil, infelizmente, mas o país também precisa adotar, e tem adotado de uma certa forma. Por exemplo, facilita o reconhecimento dos diplomas dos refugiados, isso já é um passo importante para a pessoa poder encontrar um emprego, mas eu acho que muitas vezes é a própria sociedade civil que acaba ajudando as pessoas. Por exemplo, em outros países, como na Alemanha, você tem um Estado que realmente pega as pessoas, quando elas são reconhecidas, elas têm aulas de alemão, elas já fazem um curso técnico para se especializar e poder trabalhar. Enfim, o Brasil não tem isso, não tem uma facilidade para ensinar o português. Enfim, muitas das vezes são as próprias ONGs ou a sociedade civil que ajuda. E a gente, inclusive, aqui em Petrópolis, organizou isso junto com a comunidade de Santo Egídio, que é uma organização italiana. A gente deu aulas de português para refugiados aqui por um ano, mais ou menos. E muito disso, quer dizer, a gente ajudou algumas famílias aqui, o nosso grupo, e a gente via muito isso, a problemática de nós chegamos, temos os papéis, está tudo certo, mas e agora? Então, quem sabe uma coisa para vocês pensarem também em algum projeto futuro para ajudar as pessoas, né, nesse sentido, porque às vezes é uma coisa tão simples, às vezes a gente tem essa ideia, eu quero ajudar em tudo. Não, vamos focar em alguma coisa para ajudar. Por exemplo, ensinar a língua. Tá? Ou outros exemplos, ajudar a entender como revalidar um diploma, por exemplo. Tá? Então, muito pode ser feito nesse sentido. E, finalmente, vamos falar um pouquinho sobre os conflitos atuais. Como eu falei, são mais de 100 milhões de pessoas deslocadas. Muitos dos conflitos a gente não ouve falar na televisão, mas você tem vários conflitos na África, o Mali, a República Centro-Africana, a própria Etiópia, que tem uma região lá, o Tigre, que tem muitas pessoas que fogem, e é quase é difícil de entender, mas você tem um fluxo de refugiados fugindo da Etiópia através do Djibouti. Eu até escrevi um artigo sobre isso para o boletim Geocorrente ali da Escola de Guerra Naval, porque é uma coisa quase que contra-intuitiva, né? Você acha, pô, as pessoas estão fugindo. Peraí, elas estão fugindo para o Iêmen, mas o Iêmen tem uma guerra civil. Mas existem milhares de pessoas que fogem através do Djibouti, ali o Mar Vermelho, né? Para o Iêmen, que é um país em guerra civil, porque eles querem chegar nos países mais ricos do Golfo, como a Arábia Saudita, enfim, os países ricos de petróleo, né? Emirados Árabes, Arábia Saudita. Você tem fluxos de movimento que a gente nem imagina, que a gente não ouve falar na televisão. Claro que a Ucrânia, que é a grande crise atual, porque é a maior crise em termos de deslocamento de pessoas. Estamos falando de milhões, 9 milhões de pessoas que já fugiram do seu país, né? Eu não sei se os números já foram atualizados, mas da última vez que eu vi, foram mais ou menos isso, né? 6 milhões já reconhecidos como refugiados dentro da própria Europa. E eu acho que o próximo slide fala disso, né? Mostra esses números da Acnur, né? Então, esses são os números dos refugiados ucranianos. Você tem refugiados e também pessoas que têm proteção temporária. São quase 9 milhões, mais de 9 milhões aí de pessoas que já fugiram do conflito, um país de mais ou menos 38 milhões de pessoas, tá? Então, é um número muito grande, gente, é muito grande de pessoas que tiveram que se abrigar em outros países. E esse, efetivamente, é o conflito principal que a gente tem focado muito, né, na mídia, enfim,
justamente por causa dos números elevados, esse número elevadíssimo, mas há outros conflitos no mundo, como eu mencionei, na África, a própria Síria ainda não encontrou a paz, você tem a questão também na Palestina, enfim, de pessoas que continuam vivendo em campos de refugiados em países vizinhos, como no Líbano, na Jordânia, que são refugiados que passam o status de refugiado para os seus filhos e para os netos, porque eles não têm um país. A Palestina não existe mais, né? E as pessoas continuam. Eu acho que a única situação que você poderia talvez dizer que a pessoa é refugiada, porque ela não consegue sair daquele, por diversas situações, não é só por causa do conflito Israel, né, Palestina. É também porque nos países, por exemplo, no Líbano, na Jordânia, essas pessoas não conseguem se naturalizar, porque as leis de nacionalidade lá são extremamente rígidas e elas não conseguem transmitir a nacionalidade, uma nova nacionalidade para os filhos, e elas ficam num ciclo ali de depender, né, das próprias Nações Unidas, né, nesses campos, por gerações que se prolongam. É uma situação totalmente surreal, totalmente inaceitável, né? A gente tem que dizer o que a realidade, né? Entre outros conflitos, tá? O Afeganistão também, que é um outro slide, acho que é o último slide, né, do conflito que eu gosto de citar. O OCHA é o escritório das Nações Unidas que coordena a ajuda humanitária. É um termo que acho que é importante para os alunos de relações internacionais que eles conheçam esses termos, né? Enfim, essas siglas. E você vê também os números no Afeganistão. O Afeganistão, não existe um conflito dentro do Afeganistão. O que aconteceu foi o que a gente viu na televisão, enfim, existe uma crise humanitária sem precedentes por causa da entrada novamente dos talibãs no poder. A situação é desesperadora, as pessoas existem situações de pessoas morrendo, enfim, de doenças, fome, falta de água, e também você vê os números bem assustadores. Afeganistão, eu não tenho certeza qual é a população, mas deve ser uns 30 e poucos milhões, tá? 35 milhões, tenho quase certeza que é mais ou menos esse número. Depois, se alguém quiser olhar no Google, mas olha o número de pessoas que precisam de ajuda humanitária. A gente está falando assim, 22 milhões, pessoas, né? People in need, people, quer dizer, pessoas que não têm nada, que precisam de ajuda humanitária, precisam de comida, precisam do básico. Então, o país também devastado nesse sentido, infelizmente. Tá? E, bom, acho que é isso. Já falei demais, falei que ia falar pouco e falei pra caramba. Queria agradecer, gente, e eu queria abrir, então, né, para uma discussão. Eu espero que eu tenha dado aí um panorama geral, literalmente, espero que tenha sido interessante. E, por favor, não fiquem com vergonha de perguntar, de falar, enfim, de descrever situações ou qualquer curiosidade para a gente enriquecer o nosso debate. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Melissa. Excelente exposição, né? Como sempre que você vem aqui, a gente aprende bastante. Eu tenho certeza que para muitos alunos, né, até mesmo de relações internacionais, você trouxe conceitos mais do que relevantes. Por exemplo, a questão que você acabou de falar também de não ser uma escolha, né? Ser refugiado, você não escolhe estar ali. Se você pudesse, né, escolher, você de fato estaria no seu local de origem, né? A gente até falou sobre isso. Então, eu achei excelente. Tem uns comentários, né, da Isabela falando que a população do Afeganistão é de 41 milhões. Por Excelente, obrigada. essa casa mesmo que você falou. Parabéns pela palestra, o Bernardo também elogiando. Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão tímidos? Eu tenho. Por Posso? favor. Obrigado. Pedro Boa noite. Henrique. Isso, sou eu. Também primeiro agradecer pela palestra e eu queria perguntar sobre a questão do Snowden, ou até mesmo do Assange, que recentemente estava nos jornais, né, etc., ele sendo deportado para os Estados Unidos.
E sobre todos esses conceitos que você explicou aí sobre os tratados internacionais que definem ou delimitam o que seria ou não um refugiado, eles se enquadrariam nesse aspecto? Porque o Snowden, a gente sabe da relação da Rússia com o Ocidente, a Rússia dá o asilo ao Snowden, mas para a comunidade internacional ele se enquadraria, ou até mesmo a Assange, agora que está vamos dizer assim, nos jornais, né? Não, olha, desculpa, Pedro, eu realmente não tenho como comentar sobre o Snowden, que eu não sei especificamente o caso dele, eu não sei, não sei. Se ele for considerado um perseguido político, aí um país poderia, então, dar o refúgio para ele, mas aí dependeria do país individual onde ele se encontrasse, como esse país avaliaria o caso dele, mas eu, pessoalmente, não posso dar eu realmente não sei os específicos do caso dele. Então, é porque o meu pensamento assim, né, eu também não tenho detalhe, também, mas, beleza, acusações de espionagem. Mas, teoricamente, o mesmo acusador de espionagem ao Snowden é o cara, o Estado, né, que hipoteticamente estaria perseguindo ele. Então, ficaria uma situação complexa, né, e que o caso em específico teria que ser julgado em seu mérito. É a mesma coisa do Assange, é isso que eu estou pensando. Por isso que eu pensei se a palavra do Estado é como, não, porque fica uma coisa muito leviana, né? O Estado A fala, palavra do não, eu vou te... Estado, o Estado decide. Sim, o Não, Estado do que... Estado que está recebendo, mas eu estou falando o Isso, Estado que exatamente. está acusando, assim, não, esse cara aí, eu estou perseguindo ele politicamente, mas é porque ele violou, sei lá, certa lei de espionagem. E essa coisa vaga, assim, que me deixa um território Falando da muito... diferença entre criminoso, né? Tem a diferença da questão do que seria um criminoso, né? O que é perseguido, mas o Estado que está acusando, ele também seria supostamente o perpetrador dessas perseguições, né? Então, é um uma bom questão... ponto, né? É complicado. Quem é que julga isso, né? Teoricamente, só o Estado Exatamente. que recebe, né? Mas que está recebendo. Mas ainda assim fica sobre todo um contexto da comunidade internacional, as relações da Rússia com os Estados Unidos, o fato da Rússia receber, e eu não tenho informação, mas imagino que a coletividade do Ocidente não considera o Snowden um refugiado na Rússia, e somente os russos e talvez algumas pessoas do Sul Global vão concordar com essa posição da Rússia, mas a maioria do Ocidente vai concordar com os Estados Unidos, até mesmo o Reino Unido hoje deportando o Assange, que eu imagino que se estivesse na Rússia também ganharia o asilo político na Rússia, não no Reino Unido, né? Sim, não, é um ponto válido realmente, porque a gente tem que perguntar, né? Quer dizer, quem é que julga? Sim, o país onde a pessoa se encontra é o país responsável por analisar esse pedido. E ele pode ser negado ou não. Mas aí realmente pode haver outras situações também onde uma pessoa considerada criminosa em um país, mas ela pode alegar que está sendo perseguida, politicamente, enfim. E aí realmente fica a critério do país que recebe aquela pessoa analisar o pedido e conceder o refúgio ou não. É isso que eu posso dizer, pode de forma mais geral, né? E só um comentário final é que você falou sobre as diferenças de tratamento, né, que acontecem, infelizmente. Infelizmente acontecem, não deveria acontecer. E na hora eu lembrei dos refugiados da Síria, se não me engano, a Polônia chegou um momento de fechar suas fronteiras, então os refugiados tinham que dar a volta para chegar na Alemanha, coisas assim. Sim. E com os ucranianos, a Polônia recebe ucraniano atrás de ucraniano, o Reino Unido confiscou propriedade de bilionários russos para servir de casas de refúgio. Então, tipo, você vê esse esforço especial, sem falar dos casos de jornalistas cobrindo a guerra, falando absurdos como eu nunca imaginei que eu iria ver esse tipo de atrocidade com pessoas brancas ou em países civilizados ou coisas desse tipo, né, que viralizaram agora no começo da guerra desse ano. E você vê claramente essa diferença de tratamento para refugiados oriundos do Oriente Médio, muitas vezes guerras que têm causas históricas atreladas à Europa e processos de colonização com próprios europeus, né? No caso da Ucrânia. Então, eu achei isso, quando você falou isso, me lembrou desse ponto, eu queria colocar também na discussão. Sim, não, é um bom ponto e realmente, infelizmente, acontece, mas também a gente tem que ser justo, né? Muitas pessoas também são recebidas
por exemplo, no próprio conflito, quando iniciou-se esse conflito da Síria, que as pessoas começaram a fugir por aquela rota dos Balcãs, né? A Angela Merkel, não sei se vocês lembram, que era, né, a premier, ela falou, vem, todo mundo pode entrar. Isso até criou um problema, criou uma Sim, criou um situação problema lá. interno, né? Exatamente. Mas Mas a também... Alemanha, na época, recebeu 1 milhão de refugiados também, mais Então, ou mas menos. entre a população alemã, Cerca. gerou muito mais, vamos dizer assim, resistência, né? Não do Estado alemão. O Estado alemão foi Uhum. bastante, como se diz, Uhum. foi um benfeitor em meio à Hungria e à Polônia ali na região que estavam barrando a Uhum. entrada, mas a população alemã, você viu alguma série de conflitos culturais ali que acontecendo Sim. dentro da sociedade alemã que, obviamente, talvez até por uma maior semelhança cultural com a Ucrânia, não aconteçam, talvez, né? Não sei. Seria interessante ver como está sendo esse acolhimento de fato, né? Mas sim, eu acho que, como você falou, existe uma exposição da mídia que realmente usa, né, como é que é a expressão dos pesos? Ih, eu não sei essa expressão em português, gente. Um peso, duas medidas, ou dois 2 pesos. pesos, 2 medidas. Obrigada. Obrigada. 2 pesos, 2 medidas, e realmente isso acontece, especialmente na exposição da mídia, infelizmente. Mais algum comentário, gente? Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário, uma observação? Estão tímidos? A Beatriz perguntou. Uhum. Já que não temos política de reassentamento de refugiados, você sabe me dizer de qual maneira que não atua no Brasil? Por ONGs? Não é necessariamente que não temos uma política de reassentamento. Na verdade, até existe uma política de assentamento específica para os refugiados venezuelanos, por exemplo, com o projeto de acolhida, né? Então, existe isso. Isso existe. Mas é específico para os refugiados venezuelanos. O Brasil já recebeu também milhares de pessoas, 325 mil, acredito, entre 2017 e 2022, tá? Mas, sim, não existe, uma coisa, digamos que uma organização clara sobre acolhimento, no sentido de todo mundo que chega aqui vai ter esse direito a uma aula de português, vai ter o direito a ter um curso de especialização, vamos facilitar, né? Existe uma facilitação, na verdade, nessa questão dos diplomas, porque realmente o refugiado consegue reconhecer seu diploma de uma forma mais fácil, tá? Mas, em geral, realmente não existe, digamos, que, em geral, sim, exatamente, essa ideia de, poxa, vamos criar uma situação onde, sei lá, vai ter moradia, não tem. O Estado ainda não tem isso. Eu posso dar um exemplo na Itália, tá? Porque eu trabalhei como voluntário, não, fiz voluntariado, né? Não foi trabalho, foi voluntariado lá, e existia que eles chamam de corredores humanitários. Eu achei uma ideia muito legal, acho que isso poderia ser implementado no Brasil, né, com políticas públicas que realmente veem essa necessidade, né? A Itália, claro que a Itália tem muitos problemas também em relação a isso, a receber refugiados, mas existe um projeto que cria o corredor humanitário, que vai lá nos campos, no Líbano, enfim, pessoas vulneráveis que já foram reconhecidas como refugiados morando naqueles campos, levam elas para a Itália, pagam a passagem, elas chegam na Itália e elas são acolhidas por famílias italianas. Então, é um trabalho conjunto do Estado com a própria sociedade civil. E são milhares de famílias que se voluntariam para receber essas pessoas, e elas ficam com as famílias por 1 ano. Né? E eu acho isso muito interessante. Quer dizer, o Estado paga a passagem, mas são famílias que se voluntariam depois para ajudá-las. Enfim, a sociedade civil italiana é muito desenvolvida nesse aspecto, mas claro que também tem muita resistência. A Itália também é um país que tem muitos problemas, inclusive uma xenofobia muito forte. E você vê isso também na mídia, infelizmente, mas existe, sim, movimentos importantes nesse sentido. O Brasil poderia criar mais essa consciência na sociedade civil para ajudar pessoas que estão chegando.
Então, não é a gente... as pessoas se organizarem para ajudá-las, né? Vamos criar um grupo. A gente estava falando disso, né, Luísa? A gente está falando exatamente isso, porque um dia pode ser você, né? A gente sempre... a gente não sabe o dia de amanhã, como vai ficar a situação política. Não estou dizendo que vai acontecer alguma coisa, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente não sabe, né? Tem tantos estados, tantos países, né, que pareciam ser relativamente estáveis, né? A Melissa estava até dando o exemplo dos Estados Unidos, que alguns colegas têm medo, né, de que alguma coisa aconteça lá, né? E eles tenham que sair do país. Então, é uma realidade que a gente acha que está muito distante da gente, mas não está, né? E por isso que a gente está desenvolvendo esse projeto aqui com vocês, né? O que você falou foi ótimo, a gente não precisa de muita coisa para ajudar, né? A gente não precisa depender de políticas públicas que nem na Itália, né? Que existe uma parceria sociedade-estado que seria perfeita, né? Mas só de a gente unir um grupo de alunos interessados em ensinar aulas de português, ajudando, auxiliando eles com a burocracia brasileira, isso tudo já é de um grande adianto, né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode sim contribuir, né? Exatamente, Luiz, e faz toda a diferença, gente, na vida de alguém, você ter uma pessoa que simplesmente diga, olha, eu estou aqui, se precisar de alguma coisa, né? Às vezes uma Exatamente. coisa pequena, mas se imagina a pessoa se encontrar num país que ela nunca imaginou querer estar, ou enfim, não... E ter que Sim. aprender uma língua nova, do zero, e pessoas mais velhas, né, assim, que já estão também marcadas por conflitos, quer dizer, são situações... As pessoas realmente são traumas. E tem essa parte também que a gente não fala. Aí, se você imagina você passar por um trauma, sua casa ser bombardeada, sim, um parente ser morto, enfim, você ter que fugir com a roupa do corpo, e você carrega um trauma psicológico que não é também lidado, assim, não, quer dizer, não o é Estado fácil. Deveria haver até um apoio psicológico intenso para essas pessoas. E você estava até falando, a gente estava até falando mais cedo também da questão do estigma, né? Do termo, sim, refugiado, porque a gente está querendo achar palestrantes, principalmente refugiados, que contem suas histórias, e muitos sabem, né, do preconceito que a sociedade tem em relação a refugiados, o estigma que tem essa palavra, né, da dor que se carrega, né, seja... Então, é de fato algo que a gente, fazendo pouco, podemos fazer diferença, né? Exatamente, Luísa, é um ótimo ponto, gente. Eu estava falando isso com a Luísa também antes, porque eu tive essa experiência dando aulas de português. Não eram aulas oficiais, a gente conversava, era tipo um bate-papo, mas para incluir as pessoas, para ter elas, para elas aprenderem um pouco sobre a cultura brasileira também. E eu queria muito assim, envolver elas também em debates, em palestras, mas a maioria não se sentia confortável, não queria expor a própria história. Por quê? Porque exatamente o que a Luísa falou, o estigma, a sociedade às vezes que vai te olhar. Às vezes você não quer ser visto assim, você quer visto só como uma pessoa normal, cara. Você fugiu, mas você é uma pessoa normal, que tinha uma vida normal, né? E às vezes a pessoa tem a dificuldade mesmo de falar da própria história. E é compreensível, talvez eu teria também. Sim, né? A gente não sabe, né? E existe muito preconceito na sociedade, né? A gente vê pela mídia, né? Volta para o seu país, aqui não vem roubar nossos empregos, né? Principalmente na Europa, nos Estados Unidos, né? Também alguns setores da sociedade, até mesmo no Brasil. Então, eu imagino, a gente só pode imaginar o estigma, né? E também achar que amanhã, né? Isso pode acontecer com alguém que está próximo da gente, com a gente mesmo, né? Verdade, Luísa. A gente tem que refletir sobre isso mesmo. Sim. Então, alguém tem mais alguma pergunta, mais um comentário? Você está recebendo vários elogios aqui no chat, né? Todo mundo falando que você é ótima, elogiando a palestra, elogiando o tema, o que não é uma novidade, né? Porque sempre que você vem aqui na UCP é sempre muito bom mesmo. Mais um comentário, gente? Muitos parabéns. Pode falar. Boa noite, Melissa. Eu Boa noite. queria saber um pouco mais sobre a sua área de atuação, sobre o que você faz. Você falou aqui o que te levou, né? Sobre o que te levou a atuar nessa área, mas eu queria mais saber sobre o seu dia a dia. O que acontece, o que você estuda. Qual o seu nome? Desculpa, eu não peguei o nome.
Giovana. Oi, Giovana. Obrigada pela pergunta. Eu estudo sobre questões geopolíticas no Oriente Médio, eu escrevo artigos sobre isso, e eu tento incluir muito essa questão dos refugiados nos meus artigos, enfim. Eu escrevo especificamente para um boletim chamado Boletim Geocorrente, que é um boletim da Escola de Guerra Naval, que ele trata muito assim, de temas geopolíticos, como, por exemplo, missões navais, enfim. Mas eu tento sempre jogar um pouco esse tema, que é o que realmente me inspira, e falar sobre essa questão dos refugiados nessas partes do mundo que a gente às vezes não ouve falar. A gente ouve muito falar sobre os refugiados, por exemplo, no Mediterrâneo Central, mas não tanto nessa área do Golfo, e eu tento escrever sobre isso. Eu também colaboro com uma organização em Roma chamada Euro-Gulf Information Center. Eu vou até para lá agora, no final de setembro, fazer uma pesquisa para eles, participar lá, ficar lá 2 semanas só, mas o meu dia praticamente é só escrever e ler. Mas eu gostaria de fazer uma coisa mais prática a um certo ponto, voltar um pouco mais para o voluntariado, ou talvez trabalhar até numa organização como uma think tank ou uma ONG. Vamos ver. Eu acho que a Giovana quis saber como é que você foi parar, né, na questão dos refugiados também, né? E aí você falou, né, que foi durante a faculdade, né, que você fez faculdade lá nos Estados Unidos, que você começou a ter contato, né, se interessou pela área, né? Isso foi um choque para mim. Eu não sei se vocês tiveram tiveram contato com refugiados. Não sei se é o CP. Eu acho que a CP já teve alunos também da Síria. A gente da Síria eu não cheguei a conhecer, mas a própria comunidade de Santo Egídio tinha alguns alunos fazendo voluntariado lá, de relações internacionais, né, que a gente chegou a divulgar para eles, então eles chegaram a levar comidas, fazer lanches e eu lembro apresentar disso. Nossa, a cultura, fazer lanchinho, foi super divertido, né? Então... Foi. E é verdade, realmente importante, gente, se organizem. Se precisarem de qualquer ajuda, qualquer coisa, também, se eu estiver por aqui, eu ajudo também, com muito prazer. Muito obrigada, Melissa. Mais algum comentário, uma pergunta? Não? Bom, Melissa, mais uma vez, obrigada demais, né? Seu conhecimento sempre é muito vasto, além de ser muito didático, né? A forma como você apresenta o conteúdo. Então, fica o convite para você voltar mais vezes, né? Hoje um dia congelante, mas quem sabe um dia mais quentinho. E fica aqui nosso convite, muito obrigada em nome de todo o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, do nosso diretor Wellington, dos demais coordenadores. Fica aqui o nosso muito obrigada. Muito obrigada, Luísa, novamente, pelo convite, por sempre estar também disponível e querer realmente continuar falando desse tema, que é tão importante, é realmente tão importante. E eu lanço aí um apelo para todos vocês, não sei se essa é a palavra certa, né, mas um pedido, que vocês levem esse conhecimento e que, de alguma forma, multipliquem esse conhecimento, que criem oportunidades, que falem sobre isso, sabe? A gente precisa dessa energia mais jovem, idealista, porque o mundo está muito, né, está meio deprê, a gente precisa de mais pessoas com ideais que possam se realizar. Tá? Então, por favor, me prometam, continuem. Eles vão fazer, até porque eles estão no PAI, muitos aqui estão no projeto de refugiados, eles vão levar isso adiante, com certeza. Com certeza. Então tá, Melissa, muito obrigada, uma boa noite para todos. Espero que tenha sido bem proveitoso. Eu deixei aí o formulário de presença para quem está preocupado com presença. Então, o formulário de presença está aí no chat, tá bom? É isso, Melissa, um abraço. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau, Obrigada, gente. tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.